Olá, Luigi. Ei, tudo bem, Luzia? Bem, você? Nos conhecemos só de fotografia e agora, em tempo de pandemia, estamos ao vivo. Pois é, esses são os novos tempos. A gente já fica feliz de ver movimento além da fotografia, que é o vídeo. Você sabe que a pior situação para mim foi conviver com tela. É tela de computador, é tela de celular, é tela de televisão, é tela da janela, tudo é tela. Acabou o contato, eu moro sozinha. E aí a coisa ficou complicada. É uma situação que, para mim, ainda estou administrando. Mas nós somos seres extraordinários, a nossa raça, né? Onde nós estamos, Sim. nós nos adaptamos. Somos capazes de viver nas regiões mais frias do planeta e felizes, assim como as mais quentes. Então, eu não tenho dúvida alguma que nós estamos dando um salto evolutivo nessa situação, né, de lockdown, de pandemia que nós estamos vivendo. Então, essa é uma outra forma de ver. Nós temos uma natureza adaptável. Então, eu acredito que Sim. a gente vença isso tudo. Ah, com certeza. Eu acho que o grande aprendizado, né, que a humanidade está passando, porque ela passa por um trauma e reorganiza em um outro formato, né? Não tudo se destrói, mas muita coisa se modifica, porque, na minha percepção, o trauma psicológico causado pelo isolamento, ele acaba tendo um efeito psicológico futuro, né? Com certeza. Não tem dúvida alguma nisso. Mas que bom, Luiz, acho que estamos no horário, estamos com em torno de 20 espectadores, né? Podemos nos apresentar. É Com um certeza. prazer enorme estar aqui com você, com essa live. É, E eu não sou, assim, uma expert em live, até porque a minha atividade profissional ela não está diretamente ligada a isso, mas nós vamos aprendendo a conviver. Então, é uma honra muito grande estar mediando pela BRH Brasil. Eu tenho participado ativamente de muitas lives e a gente vê o quanto que é importante a gente estar falando num contexto do mundo real, eu digo, né? O real que está acontecendo após o Carnaval de 2020. Eu sou Luzia Freitas, moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e sou diretora institucional da BRH Brasil. Luiz, eu queria que você se apresentasse. Eu estou com um mini currículo seu, mas eu quero deixar você à vontade aí para cumprimentar o pessoal e fazer a sua apresentação. Primeiro é um prazer, não é, estar nessa live da BRH Brasil. O meu penúltimo livro eu lancei no CONAR, né? Foi uma experiência fantástica. Eu acho que o trabalho que vocês fazem de integração, de movimento é muito importante, então me sinto muito honrado. Eu tenho uma história de 32 anos na área de educação corporativa e consultoria. Nossa empresa ela é voltada para a cultura organizacional e desenvolvimento de lideranças, onde a gente trabalha com modelagem, gestão, somos muito metodológicos, né? Atuamos em 9 estados do Brasil com os nossos consultores. Tem 4 livros publicados. Meu primeiro livro foi na área de consciência e autotransformação. O segundo na área de física quântica aplicada ao autodesenvolvimento. O terceiro, que virou um best-seller, que é o domínio emocional em uma era exponencial, na área de inteligência emocional, a partir da perspectiva da bioenergética. E meu último livro é um livro de business, assim, na íntegra, que são metodologias da liderança fluida. É uma metodologia que a gente usa já há 10 anos no Brasil, em grandes organizações, metodologia muito robusta, que traz os 4 mindsets da história da humanidade aplicados no contexto da realidade atual. Então, é um livro de liderança muito diferenciado, chama Liderança Fluida. Eu lancei esse livro, é um lançamento no meio da pandemia, né? Eu lancei o livro, ele está aí na Amazon, já está vendendo e tudo. Então, quem quiser conhecer sobre a metodologia, a Liderança Fluida, é o último livro que eu lancei, que ele traz os 4 grandes mindsets, né,
do ponto de vista antropológico que muda tudo. Só que esse livro não foi uma tese, ele foi a síntese de práticas dos últimos 10 anos com aproximadamente 200 mil pessoas impactadas. Então, esse aqui é um pouquinho Luiz, meu, né, que eu faço. Um pouquinho. Eu só queria entender, porque eu vi que o teu currículo é um pouco eclético, né? E, assim, qual é o viés seu da formação que você considera dentro do seu trabalho? Assim, se tem alguma linha mais tendenciosa? Eu digo o seguinte, eu fiz muitas coisas, né, muitas formações, vamos dizer assim, e aprendizados técnicos. A minha formação primária foi importante, foi na área de administração, né? Que eu me formei em administração, isso foi uma base muito Sim. importante. E quando eu me formei também em especialização de psicologia transpessoal, isso me levou a estudar padrões. Então, eu comecei a entender sobre os padrões das pessoas e por que algumas coisas repetiam na vida das pessoas, por mais que elas mudassem o modelo mental delas. Muda o modelo mental, mas as coisas continuam se repetindo. Então, isso me levou para a física quântica, para estruturas matriciais e orgânicas da biologia. E uma vez que, como eu estou no mundo corporativo e eu sou muito fuçador e experimentador, eu comecei a perceber os padrões coletivos. E isso me levou para o campo das estruturas de Hofstede. O Hofstede que trouxe o aspecto de desenvolvimento da cultura organizacional. E aí nós nos aprofundamos muito no entendimento dos padrões coletivos. E por que em determinadas situações as empresas ficam repetindo determinadas coisas e não conseguem pivotar e mudar. E aí você tem que criar uma estrutura nova, uma startup, para começar tudo diferente. Então, o grande desafio que eu comecei a perceber na minha evolução é que essa formação de administração, psicologia, estudo, me deu o entendimento de estudo de padrões. Primeiro individuais, depois coletivos. E aí nós começamos a encontrar soluções que pudessem ser aderentes às mais diversas culturas que nós temos no nosso país e nas transversalidades das empresas, né? Então, isso é que essas formações me deram essa base. Ah, que ótimo. Bom, Luiz, eu vi assim, né, o teu livro trata nada das lideranças fluidas, né? O teu embasamento teórico, ele se originou da teoria de Bauman? Não, a Bauman foi muito importante, mas eu me baseei primariamente no Alvin Toffler. O que aconteceu? O Alvin Toffler fez um estudo muito interessante, que ele percebeu que existiam contextos e os contextos influenciam as pessoas. E influenciou a raça. E aí eu percebi os movimentos de 4 ondas da modelagem de resposta da raça humana a esses modelos. E aí que ele percebeu os mindsets e eu traduzi esses mindsets em movimentos de onda da liderança fluida. Então, eu não trabalho a liderança com uma modelagem a liderança por situação, que é muito interessante a liderança situacional, mas eu trabalho a liderança fluida, que é a partir de culturas. É uma outra modelagem de liderança baseada em culturas pelos 4 mindsets do Alvin Toffler. Então tá ótimo, Luiz. Nós estamos aí já com uma boa base já de espectadores. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live. É um prazer estar com vocês. E eu vou deixar você tecer os seus argumentos aí sobre o nosso tema, tempos líquidos, organizações fluidas. Olha, então, você me deu a liberdade, eu sou muito criativo, eu vou para muitos lugares. Eu vou colocar já uma pincelada para a gente poder conversar sobre isso. O que a gente tem percebido com algumas organizações, algumas empresas? Qual que é o grande desafio atual? É a empresa conseguir sair do foco para dentro e do foco para fora. Então, quando você fala de business agility, de agilidade nos negócios, as pessoas ficam associando o quê? Metodologias ágeis. O que eu tenho percebido? As empresas estão investindo pesado em metodologias ágeis, que são boas, que são importantes, tem ótimas empresas fazendo bons trabalhos, mas isso não significa em mudança. Por quê? Porque a questão principal não é o uso necessário da metodologia, ela é meio. O mais importante é você conseguir mudar o modelo mental das lideranças, que está sendo um grande desafio das organizações. E como é que você muda o modelo mental das lideranças? Quando você começa a colocar a liderança entendendo que ela tem que colocar o cliente no centro da experiência. E não o processo.
Então, as empresas são viciadas no modelo antigo, ainda existe esse vício organizacional, que eu chamo nos meus livros de normose, são as normoses organizacionais, que são as doenças. Aí você vai trazendo palestras, você vai trazendo metodologias, mas você não consegue efetivamente mudar as lideranças. Por quê? Porque eles não conseguem mudar a lógica invertida, que é de colocar o cliente no centro da experiência para que você crie a mentalidade de adaptabilidade. A empresa responder mais rápido o que está acontecendo. E aí você tem que mexer nas estruturas, você tem que mexer nas estruturas de poder, você tem que conseguir construir autonomia, porque as pessoas fazem um curso e falam, agora eu tenho que dar autonomia para as pessoas. Tudo errado. Não é dando autonomia para as pessoas, é ajudando as pessoas a quererem ter autonomia e quererem conquistar autonomia. Porque quando você ajuda as pessoas a conquistar autonomia, elas vão dar resposta mais rápida. E a estrutura das organizações tem que permitir que as pessoas fluam nas organizações. Aí você cria um novo modelo de liderança, que é o líder, que é o gestor de fluxo. Você construir fluxo e quebrar silos, quebrar áreas, quebrar processos e burocracias que são desnecessárias e que precisam ser revistas. E quem entende disso não é a consultoria de fora necessariamente. São as pessoas lá de dentro que estão operando. Então você começa a empoderar as autonomias. Então a maneira de construir autonomia ela é diferente. Não é simplesmente eu tenho que dar autonomia para o pessoal fluir. Aí começa a dar problema, os problemas sobem e o gestor fica com medo, falando, opa, não, você não pode fazer isso mais não. Ah, mas eu escutei isso numa palestra, eu escutei isso num treinamento. É lógico que escuta as coisas, mas faz de uma maneira equivocada. É a construção da autonomia e o empoderamento a partir do querer do outro. Aí que você começa a criar a velocidade, a responsividade, e a empresa começa a se tornar mais à frente proativa. E a empresa começa a se tornar líquida. A empresa começa a se tornar fluida. É pelas relações. Não adianta a gente trazer as metodologias de gestão. Você pode trazer as melhores metodologias. Tem a McKinsey, Deloitte, fazem ótimos trabalhos, entre outras ótimas consultorias. Por que as empresas vão lá, fazem os trabalhos, vão embora e vai tudo por água abaixo? Porque o problema é gente. E onde está o problema de gente? O problema está na liderança. E não é só o conceito, é a maneira de você construir o conceito. E aí é o que eu trago nos meus processos, nos meus livros, que é o modelo noético, que isso vem lá da Grécia Antiga. Eu gosto muito de muitas coisas ancestrais. A gente fica no mundo trabalhando assim, qualquer novidade, qualquer novidade. Não, a ancestralidade talvez seja mais importante que a novidade. Porque são coisas que já são feitas há muitos anos, a nossa raça é histórica, que a gente tem que remodelar para a realidade atual. E na ancestralidade a gente sabe muito bem que a noética é a base e o centro da mudança. Toda mudança ela vem de dentro para fora. Então, quando você consegue fazer dentro de um sistema, tá? De uma cultura, a mudança de dentro para fora, ela é autêntica, as pessoas sustentam a mudança, você consegue a coalizão de patrocinadores para uma mudança acontecer, e ela é efetiva, porque as pessoas se sentem proprietárias daquilo. Só que qual líder que sabe fazer isso? Qual líder que está preparado para fazer isso? Que metodologia tem efetivamente ensinado às pessoas o que é noética? Então, esse é o ponto que eu venho debatendo muito com as pessoas para trazer esse tipo de reflexão, porque tem muita gente, Luzia, muito bem intencionada, contratando as melhores consultorias, melhores metodologias, as coisas não estão andando. Por quê? Porque não está mexendo no centro nervoso orgânico de uma organização, que é o destrave fluido dela, que vem pelas lideranças. Então, essa é uma leitura que eu faço nesse momento e eu já abro as nossas discussões a partir deste viés. Luiz, você trouxe um tema que eu, como profissional, percorrendo pela área de RH há uns 30 anos, historicamente, eu escuto na minha trajetória de vida essa história do modelo mental, aqueles comportamentos que fica difícil, né? Você está fazendo uma correlação do indivíduo para a organização, e as duas coisas têm que funcionar junto, né? Como é que você vê a possibilidade da mudança do modelo mental, principalmente das lideranças, do que nós estamos tratando aqui? Olha, essa questão do modelo mental é muito interessante, porque as pessoas entram no sistema de crenças. Você tem que mudar a crença e muda. Olha, o que eu já vi? Muitas pessoas falam assim, eu pergunto para elas, você acredita que fumar faz mal à saúde? A pessoa fala, realmente, cheguei à conclusão, eu acredito, crença, que fumar faz mal à saúde. E por que você ainda fuma? Porque a questão não envolve somente as crenças.
Não envolve somente isso. Eu expliquei lá em 2011, num livro que eu traduzi, que eu criei uma teoria, que é a teoria dos pactos, que mostra mexer com crenças não necessariamente muda as coisas. Você tem que ir na origem do padrão. E todo padrão de sistema de defesa do ser humano é um padrão de trauma. Empresas têm traumas, e os traumas coletivos, organizacionais, são traumas individuais que as pessoas carregam para dentro das empresas. E qual que é o sistema que rege o mundo? Que nós temos agora que abrir a visão para entender sobre modelagem mental. É o sistema do medo. Nós somos regidos no mundo pelo medo. Você pode ver essa pandemia. Com todo respeito às redes, às televisões, tá? Com todo respeito. Mas foi criado uma histeria de medo em cima disso. Não significa que nós não temos que nos cuidar, que o ser humano não é importante, que cada vida tem o seu valor. E não é só o Covid, não. Todos os tipos de doenças, que a gente esqueceu que tem um monte de doença no mundo. Só existe uma agora. O que é isso? Sistema do medo. E o medo está impregnado dentro das organizações. E o que acontece? Se você não entender a matriz originária do trauma organizacional, o trauma do processo, o trauma do fluxo e a história fazendo uma investigação positiva em cima disso, você não corrige o modelo mental. Você fica trazendo técnicas de mudança de crença que não vai resolver nada. Então, algumas pessoas resolvem, mas do ponto de vista coletivo não vai resolver. Então, qual que é o ponto que eu acredito? Você tem que fazer rastreamento de padrões. E entender que numa organização, ela não pode ser entendida como uma cultura só. Toda cultura tem subculturas. E as subculturas, elas alimentam a cultura maior. Então, por exemplo, onde que está o erro de cultura no Brasil? Na minha opinião. Primeiro, que é um modelo anglo-saxão. Os modelos são americanos. Onde você tem arquétipos que você coloca e engessa a empresa naquele arquétipo. Esse é o principal erro. Vou dizer por quê e vou mostrar a questão da modelagem mental. Onde que acontece o problema? Você pega uma empresa que coloca um arquétipo principal. Aí você pega uma área, por exemplo, de vendas. A área de vendas é uma subcultura, que ela tem naturezas. Você tem que analisar a natureza. A área de vendas, ela precisa de uma agressividade positiva, tem que ter estofo, tem que ter energia, tem que ter velocidade, tem um ambiente de competição, de certa maneira, que tem que ser regulado, saudável, entre outros fatores. Aí você vai, por exemplo, para uma área contábil, onde você tem que ter precisão, você tem que ter pontualidade, você tem que ter detalhes, você tem que ter gente técnica, é outra natureza. Aí você vai para a área de operação industrial, por exemplo, você tem que ter disciplina operacional. Cada área tem sua subcultura. Então, quando você vai trabalhar padrões e ver o que trava a organização e mexe com o modelo mental das pessoas, a subcultura está de acordo com o que a área precisa? O que as empresas têm feito? Define uma cultura ideal, coloca o seu propósito, seus valores e vai goela abaixo, todo mundo tem que encaixar naquilo ali. Ninguém está parando para pensar os organismos e os micro-organismos que eles compõem o todo. O nosso corpo é todo de micro-organismo. Ele tem uma sistemática de funcionamento. O rim funciona de um jeito, o fígado funciona de outro. Então, quando a gente fala de cultura, de modelagem mental, de vender o mindset, você tem que respeitar as subculturas, as pessoas inseridas nessa subcultura, para você dar a elas a condição efetiva de elas poderem ser o que elas são e representar o que elas são e colocar os seus talentos à disposição da organização. E à medida que você se realiza a partir disso, você começa a ter a satisfação e o bem-estar de estar ali. Independente das estruturas, dos benefícios, que são também importantes. Então, eu acredito que essa questão do modelo mental, ela envolve o rastreamento de padrão e nós vamos cair no campo de subcultura, que é muito pouco discutido no Brasil. A cultura está aí na moda, mas de uma maneira muito engessada e muito anglo-saxã. Essa é a minha visão. Perfeito. Luiz, você comentou sobre o medo, né? E os traumas organizacionais, né? A gente vê aí pela convivência com as organizações, principalmente quando são startups, empresas que estão no começo da vida delas, elas têm uma agilidade, correm muito mais risco do que as organizações mais bem estruturadas, né? Na sua percepção, como é que você explora para identificar um trauma organizacional que às vezes é um fator que acaba emperrando a fluidez do contexto organizacional, a fluidez das relações? Como é que você faz essa investigação? Essa é uma investigação positiva, é uma das formas de fazer, tem muitas maneiras. Mas uma forma, Luzia, e uma pergunta muito legal, você vê o que eu chamo o seguinte:
a aderência da execução para a estratégia. Todas as empresas têm as suas estratégias, fazem os seus indicadores econômicos, financeiros, suas análises de mercado, né? Os executivos, qual que é o grande desafio desse? É montar a estratégia. Toda organização, ela não vai acontecer se ela não tiver uma estratégia. E essa estratégia estiver aderente ao mercado. Então, nós temos que ter uma... Se fala hoje da empatia no design thinking, né? É fundamental. Você tem que ter uma empatia muito grande, uma sensibilidade. E hoje tem institutos de pesquisa, órgãos que te dão dados de todas as formas para você montar a estratégia. E aonde que você vai perceber o problema da fluidez? Quando a estratégia não acontece. Esse é a grande dor de cabeça dos gestores, dos sêniores e tudo mais. A estratégia não acontece. Por que não acontece? O desdobramento dela ou não está sendo bem feito, ou não tem aderência na execução. E quando não tem aderência à execução, qual é o problema? Subcultura. Subcultura. Né? A área daqui trava a outra área, aqui a área comercial começa a brigar com outra área, porque essa área não responde, essa área fala que a área comercial não funciona por conta disso, aí o laboratório tem tal problema. Então... Aí você começa a ter as questões todas. Aí você trouxe uma questão muito importante. Aí as empresas vêm, porque nós somos modistas, por completo, modismo em tudo quanto é termo tem moda. Aí agora a moda é o quê? A mente ágil, a empresa ágil. É o modismo. Caímos num novo modismo, mais uma vez. Lui, mas o mundo está rápido. Não necessariamente a velocidade é o mais importante. Não necessariamente, é um grande erro. Neste momento de pandemia, a direção é mais importante que a velocidade. Se você pega um carro e acelera ele na curva, você atravessa a curva. É o que está acontecendo com muitas das empresas. Estão caminhando muito rapidamente para a tecnologia, vão virar, não estão analisando a direção. Para onde que nós vamos? E qual é a aderência que eu tenho da execução? Esse é exatamente o grande desafio. Então, este é o erro que muitas vezes eu vejo que as empresas estão pegando a ideia do agility, né? Estão colocando o agility em foco e esquecendo que qual é a estratégia? Qual é o foco? Qual é a aderência que nós temos da estratégia ao que realmente o mercado está querendo? Qual a leitura? Uma vez feito isso, é a primeira lição de casa. Direção é mais importante que velocidade. O Larry Page, fundador do Google, né, disse uma vez, muito mais importante do que vários objetivos é se eu escolher um só e colocar a artilharia toda nele. E as pessoas do Brasil estão esquecendo disso, que é um ponto básico. Qual é o foco? E uma vez que você traz os focos, coloca os OKRs todos e define claramente as iniciativas, e aí? Agora, como é que a gente organiza de uma maneira que a gente responda a isso de uma maneira aderente? Aí sim, você tem o agilismo, que no Brasil veio com um nome meio trocado. Mais importante do que agilismo é maleabilidade. Gravem bem essa palavra. Nós temos que ser maleáveis. Sermos menos donos da verdade. Aí entra no sistema do medo o ego. Que nesse momento é importante começar a questionar o ego dentro das organizações. E o ego começa, sabe aonde? Nas faculdades, nos MBAs. Eu dei aula em alguns MBAs, falei, nunca mais quero dar uma aula nessa fundação, nesse lugar, porque é ego puro o tempo inteiro. E nós estamos ensinando as pessoas a saírem mais egóicas. As pessoas saem de um MBA e elas começam a tratar os outros dessa maneira. Como é que você vai querer uma organização fluida? Como é que você vai querer agilismo? Aí a pessoa faz um curso de metodologia ágil. Então, quando a gente começa a pensar nas startups, a gente tem que sair do modismo e entrar primeiro. Qual é a estratégia? Qual é o foco? Quais são os empenhos de energia que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai agora colocar a execução aderente a essa estratégia? E aí, para isso, você precisa, uma vez que isso estiver definido, qual que é o próximo passo? Engajamento. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu consigo o engajamento das pessoas? Gente, é tão simples. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não me veja dessa maneira. Não é que é fácil. Engajamento é simples. Qual é a palavra-chave do engajamento? A minha vida toda, eu tenho 32 anos na área de educação corporativa. O que eu aprendi por mim? Não é uma estatística, não é estudo, não é nada. É a minha experiência que eu estou colocando aqui. As pessoas se engajam quando elas participam. A palavra-chave é participação. E o que acontece? Tem gestores que fazem a participação de um jeito certo e de jeito errado. Eu nem estou falando dos que não participam, que eles são autocráticos, é top-down e acabou, comando e controle, né, que a gente tem falado.
problema da participação é quando essa participação não tem foco, os papéis não estão definidos e as pessoas não se responsabilizam. Porque nós estamos num país que a cultura é o quê? Todos os direitos e nenhum dever. É o que os políticos nos ensinam esses anos todos. Temos que ter todos os direitos, mas dever não. Aí o que acontece? Esta cultura coletiva, um inconsciente coletivo, vai para dentro das organizações. As pessoas querem participar, mas na hora de assumir a responsabilidade, ninguém quer assumir. E o líder não sabe como conquistar a responsabilidade, como fazer a pessoa se tornar responsável. Porque se você tem gente responsável, com estratégia, com modelagem de execução, o que acontece? A empresa começa a responder mais rápido. E aí você precisa sair desse negócio, nós temos que virar uma startup, porque nós temos que aprender com a empresa tal. Aí o que acontece? Você vai trazendo isso para um tipo de empresa que o negócio dela não é aderente à startup. Não é. Por exemplo, vamos pegar uma indústria de base. Uma indústria como uma mineração, uma siderúrgica. Vai colocar lá uma mentalidade startup numa operação, numa manutenção. Todo mundo rápido, dinâmico. Vai ser acidente o tempo inteiro. Por quê? Porque é nível 4 de risco. E aí, na hora que você tiver gente morrendo, você fala, opa, peraí, esse negócio de startup não funciona aqui. Então, tudo nós temos que começar a analisar para a gente sair do modismo. E tem coisas que são ancestrais, são básicas. E elas são inerentes ao momento que a gente vive. O que a gente tem que adaptar é usar a tecnologia a nosso favor. Uma startup não é nós temos que colocar uma empresa, nós temos que colocar tecnologia no nosso negócio. Sim, é importante, mas isso não é o ponto central. O ponto central é a inteligência. É a inteligência. E o que vai ser o líder do futuro? O líder do futuro é aquele que vai lidar com dados. Tudo vai ser uma questão de dados. Como é que você usa os dados? E a habilidade sua com pessoas. É data science. Total. É líder data science. É algoritmo o tempo inteiro. Porque vai receber informação de tudo quanto é jeito. Como é que você lida com essas informações, como são as suas habilidades com as pessoas e criar estruturas líquidas que possam ser movidas para você ser aderente às mudanças urgentes que o mercado requer. Aí sim, não importa se a empresa tem 10 funcionários, se tem 100, se tem 10 mil, 20 mil, não importa. Você começa a ter o quê? Um pouco mais de complexidade, mas dentro de uma estrutura mental líquida. Aí sim a gente pode falar estamos lidando melhor com os desafios organizacionais. Muito bem. Luiz, você trouxe dentro do seu contexto da fala a questão da pandemia, né? E eu queria que você fizesse um reporte dessa sua visão com liderança fluida, né? E na sua percepção, né, esse movimento que nós estamos vivendo agora vai trazer algum reflexo? Que herança nós vamos acabar se apropriando dentro desse contexto do modelo de liderança que você vem falando? Eu cheguei a uma conclusão certa, já sobre essa questão da pandemia. Isso pode escrever e colocar numa pedra, ok? Que qualquer certeza, ela deve ser questionada. Okay? Essa é a primeira lição que eu tive, é que qualquer certeza já coloca a pessoa que está falando em xeque. Porque uma pessoa lúcida, nesse momento, ela jamais vai ter certeza absoluta do que ela está falando. Jamais. Aí quando você fala, olha, eu acho, eu suspeito, eu tenho visto, a gente pode ver alguns indícios, opa, essa pessoa deve ser ouvida. Porque ela está sendo ponderada, ela não tem certeza absoluta de tudo. Né? Por mais que a pessoa tenha 10, 20, 30, 40 anos de experiência, não dá para ter certeza. Então, a primeira coisa é que as certezas são muito perigosas. Extremamente perigosas nesse momento. Então, esse é a única certeza, vamos dizer, que eu tenho dessa situação de pandemia. Mas a minha leitura disso tudo é a seguinte. Primeiro, que eu não tenho certeza do que eu vou falar, ok? Mas nós estamos vivendo dentro de um ambiente, vamos dizer assim, de uma terceira guerra mundial. Há muitos interesses em jogo. Interesses que são muito maiores do que nós possamos imaginar, muito maiores do que estão nos jornais, do que está em qualquer lugar. Nós estamos, de certa maneira, sendo levados dentro de um jogo global de muitos interesses, e o que está por trás disso é dinheiro. Uma vez que nós começamos a perceber que o jogo que está por trás disso é dinheiro, por mais que você fale, mas é um vírus, é uma pandemia, foi dito pela OMS,
há mais coisas por trás do que nós possamos imaginar. Ok? De todas as naturezas. Levando isso em conta, aí nós podemos sermos convictos de que nós estamos dentro de um grande jogo e este jogo ele é impossível de prever o que pode acontecer. Dentro desta imprevisibilidade, duas coisas nós podemos ver. Primeiro, qualquer empresário que tenha a cabeça no lugar e os pés no chão, ele vai pensar o seguinte: isso pode acontecer de novo. Se isso pode acontecer de novo, vai haver uma mudança muito forte com relação ao entendimento do que é caixa. É aqui que começam as grandes mudanças nas empresas. É na perspectiva econômica, já que o grande jogo ele é econômico. Não é uma questão de doença. O jogo que está por trás é de dinheiro. O jogo de poder, de dominação global. Então, se nós temos essa realidade dessa forma, o que nós podemos constatar? Que se é um jogo de dinheiro, a primeira decisão é financeira. Ah, nós estamos falando de liderança, de cultura. Vamos lá atrás, pensamento sistêmico e rastreando padrão. É financeiro. O que as empresas vão fazer, de qualquer tamanho? Vão querer alongar o caixa. Pode observar isso, vai querer alongar a caixa. Ninguém vai pensar em caixa de 30 dias. Um monte de gente já quebrou. Isso é porque não apareceu ainda de forma forte. Não, quebrou. Empresas reduziram seu tamanho. Para sobreviver, uma agência de turismo que tinha 100 funcionários vai ter que ter 10, 15, senão não sobrevive. Então, nós voltamos. Um restaurante que tinha 100 funcionários vai ter que ter 15. Todo mundo voltou para os anos 2000, entendeu? Para sobreviver. Algumas outras empresas não. Pelo tipo de negócio dela, ela pôde expandir. Mas isso não é, vamos dizer... a regra. Isso não é a regra. São exceções. Então, o grande desafio nessa história toda é nós percebermos que todo movimento de transformação que vai acontecer na liderança, na cultura, começa pelo fluxo de caixa. Quando as empresas começarem a querer aumentar o fluxo de caixa, a estender o fluxo de caixa, primeiro, você vai começar a mudar os sistemas de orçamentos. CAPEX, OPEX, tudo vai mudar. As estruturas organizacionais vão ter que ser mais enxutas. E se você tem uma estrutura enxuta, o que vai acontecer? Muito provavelmente, você tem dois tipos de papel de liderança. Quando você enxuga uma estrutura, primeiro ponto, você vai querer, isso não estou dizendo que é certo ou errado, é o que está acontecendo. Você vai pegar uma pessoa na liderança que custa caro, vai mandar embora, e vai pegar o que está embaixo e vai colocar ele acima. Então, ou seja, ele não está preparado e você vai ter que treinar ele. Vai ter que investir. E muitas empresas estão fazendo. Então, muitos líderes despreparados para a posição de liderança. Assumindo o lugar do outro, que ele é mais barato. Essa é uma solução. A outra é você pegar um líder que é muito bom, manda o pessoal ruim embora. Muitas empresas estão aproveitando, pegando o pessoal que é mais ou menos, que é muito fraco. O que eles estão fazendo? Manda embora. É a oportunidade. Vamos deixar só os bons aqui. Só que os bons vão ter que fazer o quê? Vão precisar... ser muito melhores que eles eram e produzir muito mais. Então, as lideranças precisam mexer nas estruturas para como é que eu posso produzir com um corpo de 30% do que eu tinha antes. Vai ter que ser um melhor coach, vai ter que desenvolver pessoas, vai ter que mexer nas estruturas, vai ter que desenvolver as pessoas para dar autonomia. Então, veja como que essa estrutura de alongamento de caixa, ela começa a mexer com as estruturas organizacionais e mexe com os papéis dos líderes. E aí, o que acontece nisso tudo? Inevitavelmente, você vai mexer. Quais são os produtos que realmente são mais importantes? Aí nós vamos cair num artigo que eu escrevi outro dia sobre essencialismo. O que realmente é essencial? Aí você vai começar a querer trazer quem são realmente os melhores fornecedores, não posso trazer agora qualquer um. Então, os melhores vão ascender, os que não são bons vão cair. Em todos os aspectos. Né? E eu, por exemplo, estou sendo acionado por um monte de empresa e falo, eu tenho um trabalho qualificado. Aqueles consultores, mais ou menos, eles estão caindo, não tem perspectiva para eles. E isso em todas as naturezas de serviço. Então, você começa a qualificar, você começa a enxugar quais são os produtos que são mais importantes. Você pode ver que os supermercados, você já não encontra a mesma variedade mais. Vai haver uma redução da quantidade de itens dos supermercados. Então, todos esses elementos, você vê que como que isso tudo é um padrão. Mais uma vez, nós estamos rastreando padrão.
Para ver, quando você mexe numa estrutura de liderança, nós, na nossa empresa, na Jazer, a gente sempre pega o que é a estrutura de padrão. Por que chegou aqui? Por que essa pessoa está aqui? Qual decisão foi tomada? Porque aí você tem condição de dar os elementos para desenvolver está, vamos dizer, mexendo com todos os organismos e se os executivos, os empresários não tomarem as decisões certas, o que vai acontecer? Ele vai inviabilizar o negócio dele mais cedo ou mais tarde. Ô, Luiz, nós estamos o nosso tempo se esgotando. Eu só queria resgatar duas palavrinhas, porque tenho uma vontade de compartilhar, e eu comungo desse seu pensamento, que dentro dessas reflexões da existência, né? A essencialidade. E aí, quando você fala o alongamento do fluxo de caixa, as organizações vão passar pela mesma situação. E eu acho que tem um recado subliminar muito importante para as pessoas de RH, é ter essa questão, como que a empresa vai sobreviver a longo prazo, qual é o foco e aonde que vai estar a essencialidade. Porque tem, nesse momento, um apelo muito grande de manutenção dos empregos, mas vai chegar um momento que a empresa vai ter que tomar uma decisão. Ou é ela ou são as pessoas, né? Então, aí eu acho que nós teremos ainda um bom período com grandes desafios pela frente. Mas, Luiz, antes de eu te passar a palavra para você fazer as considerações finais, eu gostaria de convidá-lo e também convidar todos que estão acompanhando a nossa live para o Fórum Global de Liderança, que acontece dia 22 agora de junho, né? Então, tem informações no site da BTH, nós estamos fazendo um grande movimento para termos um bom número de participantes, né? E o tema não podia ser outro, um novo tempo. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, eu agradeço imensamente a participação do pessoal que acompanhou a nossa live, agradeço a sua participação em especial e deixo para você tecer as considerações finais aí do nosso encontro. Maravilha. Olha, eu quero dizer para vocês que tem muitos vídeos meus no YouTube, tem muita coisa que eu vou lançar agora, do livro novo, Liderança Fluida, vai na Amazon, leia o livro, vocês vão gostar, vai no nosso site, www.jazer.com.br, né? Ali tem muita coisa e o livro novo tem muitos insights. E vai sair um monte de coisa, vídeo meu a partir desse ano sobre isso. Mas o que eu queria colocar primeiro e agradecer, né, a você toda essa oportunidade de poder tecer sobre isso, é que os próximos tempos que nós vamos ter, o que eu queria dizer sobre tudo isso? Onde que vai estar o centro de tudo? É nós tirarmos o ego das organizações. O ego das organizações é voltado para nós. Não, as organizações têm que ser voltadas para fora. E quem é fora? Fora é o cliente. Qual que é o grande benefício do que tudo que nós fazemos? O verdadeiro propósito de existir é o servir. Então nós temos que pensar a quem nós estamos servindo. Se as organizações entenderem e elas entenderem a quem elas estão servindo, não tem como não existir. Só se a gestão for muito mal feita, porque essa é a essência de tudo. Então, nós estamos entrando, na minha percepção, num novo mundo maravilhoso. Que os budistas falavam a era dourada, a era de ouro, a era de luz, a iluminação, sabe o que é? Iluminação é informação. Então, nós estamos chegando no mundo da informação, onde vai estar tudo aberto, escancarado. E ninguém vai escapar disso. Então, nós estamos entrando na era das organizações iluminadas. Falando em termos de informação, onde nós precisamos de líderes iluminados, de pessoas iluminadas, e a liderança, grave bem, não é mais daqui a um tempo um cargo ou uma posição de poder, é um lugar de contribuição. E é quem contribui para quê? Este é o lugar da liderança, é o lugar de contribuição. E aí nós vamos entrar no mundo onde todos serão líderes, cada um dentro do seu papel, cada um dentro das suas próprias escolhas. Então eu vejo um mundo com muitos desafios, porém, com muita esperança, porque eu acho que nós estamos indo para um lugar muito melhor do que a gente imagina. E vamos viver com céu e inferno. E o céu e o inferno é o que está dentro de cada um. Você pode trabalhar aqui, vivendo o céu, e o seu colega do lado vivendo o inferno. Porque o novo mundo é o que está dentro de você. Muito obrigado e agradeço a todos. Me sigam aí nas redes, www.jazer.com.br e leiam meu último livro, A Liderança Fluida, lançado exatamente no meio da pandemia. É muita coragem, né, não?
Valeu, Valeu, pessoal. Cris. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, viu? Valeu a BRH. Foi sensacional.